Fazer o que ainda não foi feito. Pedro Brunhosa, connosco em linha também já temos o André Ferreira e o Francisco Gomes. Rapazes, bom dia, bem-vindos. Bom dia, Maria João. Bom dia, Maria João. Bom dia, André também. Contamos com vocês, a juventude, para fazer o que ainda não foi feito. Para já, liberdade de expressão com os nossos jovens politicamente incorretos, bom trabalho. A responsabilidade dos próximos minutos é do Francisco Gomes e do André Ferreira. Antes de mais, boa tarde, bom dia, aliás, peço desculpa. Bom dia a todos, os nossos ouvintes também que nos acompanham hoje, e vamos começar com mais um programa que prometemos fazer muitos amigos, começando já com os amigos da Federação Portuguesa de Futebol, que são muitas vezes falados aqui. Este fim de semana vai acontecer Taça da Liga de Futsal, tanto feminino como masculino. 8 equipas vão jogar a final da Taça da Liga de Futsal Feminino. A competição começou, aliás, ontem. Hoje, de futsal masculino, aliás. 8 equipas vão jogar a final da Taça da Liga de Futsal Masculino, que começou ontem, no entanto, e que irá perdurar até domingo, a competição, com mais 2 jogos, com mais jogos ainda para decorrer durante este fim de semana. Sexta, sábado e domingo, 4 dias muito futsal. No entanto, o mais importante, vou mesmo dar indicação para o futsal feminino, uma vez que a Federação Portuguesa de Futebol e bem decidiu aumentar o número de competições para o futsal feminino. Esta é a primeira edição de sempre da Taça da Liga de Futsal Feminino. Só que esquece-se uma coisa que se calhar também era importante, que era publicitar a competição e fazer com que a competição se jogasse a horas de grande visibilidade. Fiz metade do trabalho, agora fazer outra metade é melhor do que a Federação costuma fazer, que é num dos trabalhos. Por isso vai haver a Taça da Liga de Futsal Feminino, são 4 equipas, começará amanhã com o Nuno Álvares, Quinta dos Lobos, no Sport Lisboa, Benfica, Santa Luzia, e a final será no domingo. É importante percebermos isto. Estas são as 4 maiores equipas, ou as 4 melhores equipas este ano do futsal feminino em Portugal. Vai ser uma competição com a certeza bastante agradável de acompanhar, pelo menos tem sido assim a Liga de Futsal Feminino, e convinha começarmos a publicitar um bocadinho mais esta competição, ou esta modalidade semi-profissional em Portugal, que tem algumas das melhores atletas do mundo. Só para termos a noção disto, por isso, se calhar, começaríamos a publicitar e não só fazer competições para dizer. Nós fazemos muitas competições, mas também a parte da publicitação e de transformar e também de comunicar sobre a modalidade, que é uma das maiores queixas das atletas, não é tanto o número de competições que têm, também, mas acima de tudo, a publicitação da competição. É da sua modalidade, aliás. Sim, faço minhas as palavras do Francisco. Obviamente que a Federação Portuguesa de Futebol deveria começar a destacar mais este tipo de competições, já que as tem, não é? Deve publicitá-las. É o mesmo que estar, por exemplo, um vendedor de gelados daquelas carrinhas antigas, não dar o apito para as crianças irem ter com a carrinha. Era um exemplo parecido. Mas sim, espero que a Federação Portuguesa de Futebol, a partir daqui, tenha então esta atenção para promover não só a competição masculina, como também a feminina, porque são as duas no mesmo fim de semana, por que não promover as duas? Vamos passar agora para o... Só uma coisa, André, para vermos a diferença. Há cerca de uma semana já havia o programa oficial da competição masculina, só hoje é que saiu o programa oficial da competição feminina. Vê-se o peso e a medida que a Federação tem para as mulheres. Vamos então para o segundo ponto prévio. Vou ver se eu não me alongo aqui muito neste ponto prévio, porque é uma coisa que, mexe um bocadinho comigo. Vou falar então da Liga da Justiça, não do filme em si, mas do que aconteceu. Ora, a Liga da Justiça, para quem não conhece, foi um filme que desde o seu início, do meio da produção, sofreu alguns problemas. Zack Snyder, o realizador original do filme 2017, teve de sair porque infelizmente a sua filha morreu e ele, por causa do luto, teve de sair, abandonar a produção do filme. A Warner, o estúdio que tomava conta do filme, chamou outro realizador e este, juntamente com a produção, com a organização da direção da Warner, mexeram na versão original. O filme saiu em 2017, foi o que foi. Para quem viu, para quem não viu, não vale a pena ver esse filme. Vejam a recente produção que foi lançada está na HBO Portugal, fazendo a publicidade, é a Liga da Justiça de Zack Snyder, porque isto depois começou a surgir em 2018, 2019, uma hashtag que pedia o relançamento então deste corte do realizador. Acabou por então sair, como eu já disse, no dia 18 deste mês, e agora está a haver em volta
uma outra hashtag, pedem o restauro do universo, da visão de Zack Snyder para os filmes da DC. E aqui prova-se mais uma vez que quando as direções dos estúdios mexem nos filmes que os realizadores estão a fazer, obviamente que dá asneira. A Marvel é um caso à parte, obviamente. Já vimos isto com Sony, Universal, quando a direção dos estúdios chega à frente para mexer num filme, há sempre asneira. E aqui vimos que, mais uma vez, a Warner falhou, e a Warner tem falhado muito no que diz respeito aos filmes da DC, e não só, mas aqui neste caso da DC. E espero que sim, que eles acordem e vejam que então quem tem a palavra final são os fãs, porque são os fãs que vão pagar, por exemplo, agora não, mas também mais ou menos pagam a subscrição das suas plataformas, mas são os fãs que vão pagar os bilhetes ao cinema. Portanto, foi bem aqui Zack Snyder ter sido mostrado a sua visão e ter feito então uma homenagem à sua filha, que infelizmente partiu na altura em que eu estava a fazer o filme. Portanto, para quem ainda não viu, aconselho a ver, para comparar ao filme anterior, mas para quem nunca viu o anterior, também veja este, porque está uma grande história e bem contada por Zack Snyder. Sim, acredito em tudo o que André disse. Infelizmente não vi, ou felizmente não vi nenhum dos filmes. Dizer que às vezes, se calhar, o espetáculo tem mesmo que parar, ao contrário do que muitas pessoas dizem, e aqui, se calhar, uma aprendizagem para os senhores lá de cima, como dizem no cinema, como é muito habitual dizer ao Hollywood, os senhores lá de cima ficarem quietos e deixarem quem percebe mesmo daquilo trabalhar. E agora vamos passar para os temas que realmente que nos trouxeram aqui hoje, e um dos temas que mais nós gostamos são os grunhos, não é verdade? E vamos falar da manifestação que ocorreu no passado sábado em Lisboa. Cerca de 3 mil pessoas marcharam desde o Parque Eduardo VII, passando pela Avenida da Liberdade e terminando no Rossio, numa marcha, segundo o que dizem, pela liberdade. Só fazer um parênteses, Francisco, não eram 3 mil pessoas, eram 3 mil coisas que lá estavam, mas não eram pessoas. Pessoas para facilidade de raciocínio toda a gente. Diversos cartazes contestatários apareceram, entre eles devolvam a liberdade, deixem as crianças viver. Outro dizia Costa, Marcelo e Dias vimos em Nuremberg, uma referência ao Tribunal dos Direitos, Tribunal dos Direitos Humanos. Eu acho que é o Tribunal de Guerra da Segunda Guerra. Tribunal de Guerra, exatamente. Tribunal de Guerra, Tribunal dos Direitos Humanos em Haia. Obrigado, André. Diversas coisas. Essas pessoas estavam-se a manifestar sem cumprir o distanciamento social. A maioria dos manifestantes nem sequer máscara de proteção individual usava. 2 medidas, como todos nós sabemos, importantíssimas para o combate ao Covid-19. Esta manifestação, pelo menos em Portugal, não houve qualquer incidente a registrar, ou pelo menos incidente violento a registrar com o PSP. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, onde houve mesmo confrontos entre os manifestantes e a polícia. Este tipo de manifestações deste ano também se repercutiram um pouco por todo o mundo. Diversos artistas participaram nesta manifestação, entre eles a Abel Ferreira, Wanda Stewart, Nuno Barroso e provavelmente a que ficou mais, ou aquela que foi mais dada mais referência, a atriz Sandra Celas. Esta iniciativa insere-se numa campanha internacional chamada Worldwide Demonstration, que combate as medidas de muitos Estados contra a Covid-19, dizendo que viola as liberdades individuais de cada um. Vamos por partes. As medidas de combate ao Covid-19 violam as liberdades individuais de cada um. Se formos rigorosos, sim, efetivamente viola. O facto de sermos obrigados a estar em casa é uma violação da nossa liberdade individual. Só que é a violação de uma liberdade individual para fazer uma coisa chamada estarmos em segurança. Por isso, talvez seja uma venda da liberdade individual ou uma troca da liberdade individual pela segurança, uma coisa bastante importante. Isto aqui que muitas pessoas dizem de que porque isto aqui acontece muito, atenção que muitas destas pessoas que estiveram nestas manifestações são pessoas que apoiam um senhor que diz que quer fazer uma ditadura de pessoas de bem em Portugal, por isso podemos ver que não são pessoas propriamente com a coerência muito acertada, porque uma pessoa que gosta da liberdade não apoia nenhum tipo de ditadura, ou como diria também uma candidata à presidência da República, pessoas de bem não querem uma ditadura porque são pessoas de bem, e que esta causa, e tem aumentado ao longo dos últimos meses, essa contestação às medidas Covid-19, já estamos há um ano fechados em casa, exatamente por causa disso, porque na altura do Natal, acima de tudo, já toda a gente sabe, houve um relaxamento demasiado dessas medidas,
o que nos levou a estarmos outra vez todos, parecia que estávamos outra vez no início da pandemia de Covid-19. E nós temos que perceber uma coisa acima de tudo, que é a pandemia de Covid-19 não foi um dia de manhã, Marcelo, a Assembleia Geral da República, a DGS e António Costa, que acordaram e disseram vamos mandar os portugueses todos para casa. Não foi isso que aconteceu. Há uma série, aliás, a esmagadora maioria dos cientistas mundiais e dos especialistas mundiais dizem que, nesta altura, o melhor é mesmo o estar fechados em casa. Basta vermos o caso do Brasil, que não está a cumprir, ou pelo menos não tem um governo com medidas sérias de combate à pandemia de Covid-19, e que não é um país que está propriamente, e que está, todos nós sabemos, com aqueles números absolutamente alarmantes diariamente. Muitas dessas pessoas também relembraram as vítimas num Covid, aquela velha história, só falam das vítimas num Covid e não falam das outras. Porquê? Porque as outras doenças, infelizmente, ou felizmente, não é verdade, não são uma pandemia global, e nesta altura estamos no meio de uma pandemia global, é normal que esse tipo de casos relacionados ao Covid, tenham um maior acompanhamento noticioso. Mas, acima de tudo, pessoas que se manifestam pela liberdade e podem fazer uma manifestação sem qualquer tipo de problema, a manifestação ocorreu sem qualquer tipo de problema, mas a PSP apenas já estava para fazer o acompanhamento, como acontece em todas as manifestações, perdem um bocadinho o efeito, porque nós vamos manifestar pela liberdade, está bem, manifestem-se para aí. E isso não acontece em sítios onde não têm liberdade. Tentem-se manifestar pela liberdade na Coreia do Norte. Não vai correr bem. Acreditem que eu vos digo, provavelmente não vai correr nada bem. Ou na Venezuela, ou nos nossos amigos húngaros, que também aquilo está aí por um caminho muito, muito duro. Ou na Arábia Saudita, aquilo não vai, não, nos Emirados Árabes Unidos não vai correr bem. Por isso, nós temos que perceber, acima de tudo, que a luta da pandemia de Covid-19 é uma luta que temos que estar todos juntos. É uma luta que, infelizmente, nos tira liberdades individuais, tira-nos, mas tira-nos liberdades individuais para nos dar uma coisa chamada saúde e vida. Por isso, vamos nos deixar disto. Eu só estou a fazer estas medidas porque lhes interessa. Não interessa a ninguém ter a população toda fechada em casa, porque apenas aumenta o descontentamento da população. A economia não vai muito bem nestes casos. Por isso, eu não sei quem é que estas pessoas acham que interessa. Provavelmente é o Bill Gates. É o Bill Gates, não é? Ele é que está a pôr o chip nas vacinas, ou lá que é. O Bill Gates, não sei porquê, o Bill Gates interessa ter toda a gente em casa, mas que temos que mudar rapidamente as mentalidades. Quer dizer, estas pessoas não vão mudar as mentalidades porque são pessoas que se pensam acima de tudo e são pessoas especialistas em tudo. O que me surpreende é como é que estes 3.000 especialistas, nenhum deles ainda conseguiu, estes 3.000 especialistas em Portugal e muitos outros no mundo são assim tão geniais, como é que não conseguiram arranjar uma cura para a Covid-19 e tantas outras doenças? Como foi dito no programa, para além de concordar contigo, são charletes especialistas. Como foi dito no programa de Ricardo Araújo Pereira, agora não me lembro do nome, mas é isso. Eu concordo com tudo o que o Francisco disse. Acho que a frase a liberdade, a nossa liberdade acaba onde do outro começa, nunca fez tão sentido como agora está a fazer, e é isso que está em causa. E se estas 3.000 pessoas leem tantos estudos sobre a Covid, se calhar deveriam ler uns estudos sobre a liberdade, e pegando naquilo que tu disseste, Francisco, sobre manifestar sobre a liberdade nos países ditatoriais, eles vão ver que exatamente nós estamos a ter a nossa liberdade, só que estamos a ser privados em parte da nossa liberdade para que haja uma saúde pública melhorzinha, porque senão isto aqui é um descalabro total, como tu disseste, e bem nos exemplos do Brasil, que aquilo está com uma coisa alarmante, que espero que obviamente melhore de uma vez por todas e que o Governo e Bolsonaro sejam cientes daquilo que está a acontecer e mudem radicalmente a sua forma de ver esta pandemia. E obviamente que eu espero e penso que a PSP já está a elaborar uma participação contra os organizadores da manifestação, mas eu espero que esta participação também vá, obviamente que vai ser mais difícil, mas que também vá para todos os membros que lá estiveram, porque obviamente que isto é uma coisa que está a pôr em causa e em risco a saúde aqui da nossa, que nós estamos longe, à partida tão cedo não vai chegar a nós, mas acabará por chegar provavelmente se isto se prolongar assim, e obviamente que é preciso ter bastante cuidado com estas coisas. Rapidamente, André, houve um autocarro que foi do Porto, pelo menos que nas notícias que eu li, há pelo menos identificação de um autocarro que veio do Porto, ou seja, não sabemos o que é que está próximo de nós ou não, por Exatamente. Isso é bastante assustador.
E vamos passar então agora ao nosso segundo tema. Vamos falar do ex-selecionador da seleção feminina que esteve ao serviço da seleção, penso que entre os anos 90 e recentemente até 2015, de 1998 e 2015, Ignacio Quereda. Ele foi então visado em relatos de várias antigas e atuais internacionais da seleção feminina espanhola, num controverso livro da jornalista espanhola Danay Boroná, chamado No las llames chicas, llamalas futebolistas, pronto, traduzindo, nós chamamos meninas, ou qualquer coisa assim, raparigas chama as futebolistas, onde neste livro existem múltiplos relatos, então, sobre atos de assédio sexual em ambiente esportivo. Exemplos de uma fonte que não quis ser identificada diz que aconteceu em Valência, onde íamos jogar a fase de grupos, preparávamos para tomar um banho. Quando me dei conta, ele estava no meio do balneário, fazia isto quando tomávamos banho ou quando lavávamos de roupa. Outra citação de Alicia Fuentes, uma das antigas referências femininas de futebol praticada em Espanha, diz: estávamos sozinhos no elevador e deu-me um beliscão no rabo, não soube como reagir, tinha 17 anos, era muito tímida, vinha de uma aldeia, e então ele virava-se para ela e dizia-lhe: sabes como fecundam os galos e as galinhas? E dava-lhe então o tal beliscão. Estes foram alguns das citações que estão neste livro da jornalista. E aqui vemos mais uma vez que se calhar já desde o início deveríamos ter tido, nós não, mas a Federação Espanhola, ter tido alguma preocupação em chamar uma selecionadora feminina para treinar as mulheres, do que ter então os homens a treinar. E obviamente que isto se calhar nos faz mais sentido, porque também já temos mulheres excelentes selecionadoras e treinadoras capazes de fazer se calhar melhor o trabalho que os homens. Não é que eu não queira, por exemplo, que haja não haja separações, não é? Como havia antigamente, raparigas de um lado, rapazes do outro, mas para não haver estes casos, obviamente que é o mal menor que se estará a tomar para que isto não volte a acontecer. Eu penso que algumas jogadoras tinham levado uma carta à Federação Espanhola, onde a Federação Espanhola ignorou por completo esta carta das jogadoras, e o selecionador continuou a treinar, penso que por mais 5 anos. E, portanto, obviamente que também não só estes exemplos servem para demonstrar que quando houver estes casos mais peculiares, quem for a vítima se incidem relativamente sobre isto, às pessoas que realmente devem receber isto, e também por parte de quem é o tentor, entre aspas, destas situações, destas organizações, ver aquilo exatamente com os olhos de ver e não ignorar, porque obviamente que isso também estamos a ser cúmplices destes erros. Obviamente que felizmente o selecionador já saiu, mas obviamente não deixa de ficar o trauma nestas jovens que infelizmente tiveram de apanhar com isto à frente, e obviamente estes comportamentos hoje mais do que nunca têm de ser travados, e estes homens obviamente têm de sair exatamente dos locais onde trabalham, quer sejam selecionadores, médicos, professores. Portanto, não só homens e mulheres, obviamente, mas também mulheres, quando for o caso disso, só que é mais recorrente em homens. Mas, obviamente que sim, este tipo de pessoas e este tipo de trabalhos deve ser feito um estudo prévio mais aprofundado relativamente ao caráter pessoal, porque senão, obviamente, estes casos vão continuar a acontecer, infelizmente. Sim, rapidamente para concluir, concordo com tudo o que o André disse. Estamos a falar do homem que a Federação Espanhola de Futebol escolheu e disse que este homem vai levar o futebol feminino de Espanha para a frente. Não o conseguiu, e vê-se pelo que as atletas dizem. A queixa e ignora-se, e o facto da Federação Espanhola ter ignorado é uma vergonha completa. Espero que as autoridades competentes, policiais em Espanha e desportivas a nível global, tomem uma atitude rapidamente, porque isto não pode acontecer. O caso, o selecionador deixou de dizer em 2015, muitas pessoas perguntar porque é que só era que anunciaram. O futebol feminino e o desporto feminino encontram muitos entraves em 2021. Imaginem, em 2015, ou na altura em que isto aconteceu, os entraves ainda eram maiores. Por isso, notoriamente, esta notícia e aquilo que nós falamos em ponto prévio, ainda há um caminho para percorrer no desporto feminino, e apelo a todas as jovens desportistas
e não só que sofram este tipo de abusos, que denunciem às autoridades, pois só assim conseguiremos acabar com este flagelo. E é tudo por esta semana. Fizemos muitos amigos, nomeadamente um pouco por todo o mundo, e este selecionador espanhol com a certeza também esteve na manifestação em Espanha contra as restrições Covid-19, porque tem o mesmo nível de inteligência, sem dúvida, que os indivíduos destas manifestações. Obrigado por tudo e até para a semana. Até para a semana. E assim foi mais uma edição do Liberdade de Expressão com o Francisco Gomes e o André Ferreira. Bom fim de semana, até 2/8.